Você já percebeu como a vida pode virar uma esteira rolante silenciosa? Todos os dias começam iguais, terminam iguais, carregados de compromissos que não alimentam a alma, pequenas distrações que amortecem a dor de não chegar a lugar algum. A cada passo que você diz dar, a esteira avança na mesma velocidade contrária e o cenário ao redor continua o mesmo. É assim que a zona de conforto opera. Ela simula movimento enquanto confisca o progresso. Ela conta histórias sobre segurança, estabilidade e paz de espírito, mas cobra o preço da sua grandeza. Talvez você acorde cansado antes mesmo de o dia começar, porque no fundo intui que está desperdiçando o próprio fôlego defendendo um território que nem sequer é seu. Foi desenhado por expectativas alheias, pela pressa social, por crenças antigas que você nunca revisou. Há um nome para esse lugar: prisão invisível. Não há grades de ferro, mas há grades de hábitos, de comparações, de desculpas. A prisão invisível se alimenta de pequenas concessões. Hoje você empurra o sonho para amanhã, amanhã para depois do feriado para o próximo ano, até que já não exista energia suficiente para revisitar esse assunto sem sentir vergonha. Em algum momento, porém, surge uma faísca. Às vezes é um fracasso, às vezes uma decepção honesta, às vezes o silêncio ensurdecedor de perceber que ninguém virá resgatar você. Essa faísca é incômoda, mas é também o primeiro tijolo da construção. Construção é antônimo de prisão, porque onde existe construção existe intenção, existe autoria, existe design consciente. Construir exige que você declare guerra à passividade e assuma comando do enredo, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo cambaleando no escuro. Construção não começa no concreto, começa no pensamento. Você precisa imaginar a versão futura da própria vida e depois rastrear o caminho de volta até o hoje. Quais competências faltam? Quais amizades sustentam e quais drenam? Quais rotinas reforçam e quais saboteiam? Quais crenças servem de base e quais viraram teto baixo demais? Essas respostas doem porque desmontam narrativas antigas. Mas o desconforto é remédio para quem quer deixar de ser refém do calendário. Sem dor não há diagnóstico, sem diagnóstico não há cura, sem cura não há expansão. Enquanto isso, a prisão invisível oferece analgésicos emocionais, séries em maratona, scroll infinito, discussões vazias em rede social, pequenas compras que fornecem dopamina, mas não propósito. Cada clique nesses atalhos adiciona uma volta extra às correntes. E a vida, que poderia ser obra de engenharia ousada, vai virando labirinto de corredores idênticos. Se nada mudar, você envelhece colecionando memórias de coisas que nunca viveu, idolatrando a coragem dos outros e suspeitando que desperdiçou a própria. Mas a boa notícia é brutal na sua simplicidade. A porta dessa cela nunca esteve trancada. Ela só está emperrada pela ferrugem da repetição. A chave é movimento consistente, não o movimento frenético de quem se dispersa em 1000 tentativas sem foco, mas o movimento disciplinado de quem empilha tijolo sobre tijolo, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o progresso parece imperceptível. Você lê 10 páginas por dia, escreve 3 ideias por manhã, grava 2 minutos de reflexões antes de dormir. Pequenos atos somados ao longo dos meses erguem muralhas que ninguém derruba. E sempre chega a noite, em que o construtor olha para trás e enxerga fundações sólidas, onde antes havia terreno baldio. Ele percebe que tropeços, atrasos e correções de rota também fazem parte da planta. Porque construção não é linha reta, é espiral ascendente. Ela sobe, gira, parece voltar ao ponto anterior, mas retorna mais alto a cada volta. A prisão, por outro lado, é círculo vicioso. Gira no mesmo plano, hipnotiza, promete saída que nunca chega. Então pergunte agora, sem filtros, o que você fez nos últimos 30 dias que prove, sem discursos grandiosos, que está em construção. Se a lista cabe num post-it, acenda o alerta. A arquitetura da sua transformação precisa de vigas mais robustas, metas que exijam sangue e suor, horários gravados em pedra.
Mentores que não aceitem desculpas, propósito que sobreviva às tempestades. Também é crucial entender que ninguém constrói sozinho. Toda catedral precisou de pedreiros, engenheiros, artistas, visionários. Cercar-se de quem vibra na mesma frequência é acelerar o processo e impedir recaídas na prisão do conformismo. Mas lembre-se, companhia não substitui responsabilidade individual. Colecionar cursos, podcasts e conselhos serve de pouco se você não misturar argamassa e erguer as paredes do próprio futuro. Ao final, a escolha permanece íntima. Viver em prisão invisível é delegar a autoria do próprio livro e aceitar virar coadjuvante na história de alguém. Viver em construção é assumir que a biografia ainda está sendo escrita, que páginas em branco assustam, mas também libertam, e, sobretudo, que o teto que hoje limita sua visão será o piso do próximo andar, se você continuar subindo. Portanto, toda manhã encare o espelho e decida: vou apertar os parafusos da minha cela ou assentar mais um tijolo na minha torre. Só uma dessas ações leva você para mais alto, e a escolha, mesmo que pareça pequena, renova o contrato com o destino. Afinal, não há monumento erguido sem a primeira pedra, e não há algema quebrada sem a primeira rachadura. A pergunta fica quando? Preso ou em construção?